Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Então, vamos ver a pergunta de hoje. Pergunta da Dani Azevedo. Ela pergunta assim: há ou não um dia marcado para morrer? Se depende de várias circunstâncias, inclusive dos erros de outros, como fica a questão do karma? E qual deve ser a nossa consciência, né, na hora da morte? Então, como que é esse lance assim, de morrer, segundo a visão dos Vedas? Como que é a relação entre o momento da nossa morte e o nosso karma, né? Então, vamos lá, vamos fazer uma recapitulação assim, dessa questão do karma e da nossa vida para a gente entender a relação do karma com a nossa morte. A gente vai ver os Vedas explicarem, né? Krishna fala sobre isso no começo do capítulo 8 da Bhagavad Gita, que a nossa próxima encarnação ela é composta pela junção, pela combinação de duas coisas, né? O nosso karma, ou seja, a reação das nossas atividades nesse mundo, de todas as nossas ações que a gente faz com algum tipo de mentalidade egoísta, geram karmas, né? Então, se a gente age de forma assim maliciosa, de forma maldosa, né? A gente vai estar juntando karma negativo. Se a gente age de forma impiedosa, né? De forma errada, karma negativo. Se a gente age de forma bondosa, de forma correta, cumpre nossos deveres, mas a gente está tendo uma mentalidade dúplice, se a gente está assim, fazendo a coisa correta só porque a gente está interessado no benefício daquilo, não porque aquilo é correto, né? Então isso é um tipo sutil de egoísmo. Mas assim, tudo bem, é um egoísmo bondoso, né? Então a gente junta um karma bom a partir disso, porque na verdade esse mundo ele vem para nos ensinar, né? A matéria ela vem para nos ensinar a não sermos egoístas de forma nenhuma, né? Nem egoísta do mal, nem egoísta bacana, é para não ser egoísta, né? Então, a ideia é que esse mundo tem um caráter pedagógico, esse mundo visa nos ensinar a não sermos egoístas de forma nenhuma, e para a gente aprender com o nosso egoísmo, a gente tem o nosso karma, né? Então, o karma negativo, ele vai se manifestar na nossa vida na forma de problemas, de reveses, né, de dificuldades, doenças, todo tipo de problema. Por quê? Porque quando você passa por um problema, supõe-se que você vai desenvolver empatia pelas pessoas que estão passando o mesmo tipo de problema, né? Então, quando você faz, por exemplo, alguém sofrer, isso se deve a uma falta de empatia que você tem com essa pessoa. Você não está assim, tendo sensibilidade pelo sofrimento que ela tá passando, né? Então, quando você mesmo sofre, isso é um aprendizado. Você fica ligado, fala, pô, não quero fazer os outros sofrerem, né? A não ser que você seja realmente egoísta, né? Aí você vai sofrer e depois você vai querer que todo mundo sofra com você. Aí é pesado, né? Se você tem essa mentalidade, você não vai conseguir aprender com karma. Mas se você é uma pessoa razoável, assim, de mente aberta, você vai aprender com o sofrimento trazido pelo karma negativo, né? Você vai assim, ter mais cuidado para não fazer as outras pessoas sofrerem. E o karma positivo, ele vai trazer benefícios para você, ele vai satisfazer os seus desejos, né? Ele vai se materializar na forma de ganhos, de conquistas materiais, ao mesmo tempo que quando você conseguir conquistar o prêmio trazido pelo karma positivo, você também vai sentir uma sensação de vazio dentro de você, né? Você vai sentir um vazio interno. Aquilo que supostamente deveria estar te alegrando não está trazendo prazer assim pleno nenhum, não está trazendo plenitude, é só um prazer fugaz, extremamente passageiro. Então o objetivo do karma positivo é fazer a gente entender na prática que nenhum desejo material nosso, nenhum desejo egoísta nosso vai nos trazer felicidade. A felicidade ela não se encontra nesse mundo, não se encontra nas coisas desse mundo, né? Então esses são os dois aprendizados que o karma, tanto positivo quanto negativo, vão trazer. E o karma é um dos fatores que vai gerar a nossa próxima vida. O outro fator são os sânskaras, né? Os sânskaras, eles são assim, um somatório de pensamentos, de desejos, né? De sentimentos que nós tivemos. Toda a nossa parte emocional, toda a nossa parte psicológica, ela fica gravada no nosso inconsciente, né? Então, se você deseja muito algo, aquilo vai permanecer lá no seu inconsciente, vai causar uma pegada, né? Uma marca profunda, né? Então, quanto mais você deseja algo, quanto mais você pensa em algo, quanto mais você sente um sentimento específico,
mais forte aquilo fica gravado no seu inconsciente e isso vai se combinar com o seu karma para gerar o seu próximo nascimento, né? Então, beleza, a gente já entende os dois fatores que geram o nosso nascimento e esses fatores eles vão se combinar e vão assim resultar na nossa próxima vida completa. Então, é dito que na nossa vida tem 4 fatores principais. 4 fatores, assim, que são fortemente determinados pelo karma, né? Um é o tipo de inteligência que a gente vai ter. Então, existem inteligências múltiplas nesse mundo. Tem pessoas que têm uma inteligência mais artística, têm mais sensibilidade, conseguem se expressar melhor, né? Conseguem ter domínio sobre a capacidade, né, de criar beleza, de criar coisas estéticas. Tem pessoas que vão ter uma inteligência assim bem assim, uma inteligência bem objetiva mesmo, né? Vão assim entender muito bem os fatos, né? Vão ser perspicazes, vão ser sagazes. São pessoas que são difíceis de serem enganadas. Tem pessoas que têm uma inteligência extremamente prática, elas conseguem fazer, né, coisas mais práticas e por aí vai. Então, o nosso tipo de inteligência, ou os nossos tipos, algumas pessoas são abençoadas com mais de um tipo de inteligência, tudo isso é determinado pelo nosso karma. Nossa falta de inteligência em algum determinado assunto também é determinado pelo karma. Os recursos que a gente vai ter, né, e a capacidade de administrar esses recursos também é uma outra grande, assim, um outro grande parâmetro que é assim determinado, né, na hora da nossa morte pelo nosso karma. Então, por exemplo, se você vai ter bens, ou então se você vai ter fama, prestígio das pessoas, né? Tudo isso são recursos que você pode usar para se mover dentro desse mundo, né? Ou então se você vai passar uma infância assim sofrida, sem muitos recursos, né, com pobreza, mas depois assim vai ter uma reviravolta na sua vida e você vai ganhar bastante dinheiro, ou ao contrário, se você vai ter bastante dinheiro e depois você vai perder tudo, né? Tudo isso é determinado pelo karma. E também a nossa família, o local onde a gente vai nascer, a família onde a gente vai nascer, o momento histórico, tudo isso, né? O contexto do nosso nascimento, se os nossos pais desejavam a gente, amam a gente, estão assim esperando a gente chegar ou então não. Se a gente vai nascer assim, filhos de pais que não desejavam a gente, que já vão receber a gente assim meio de contragosto. Tudo isso também é determinado pelo karma. E, por fim, o nosso nível de beleza, né, e de saúde. Ou seja, os principais constituintes desse corpo que a gente vai ter. Então, assim, se você vai ter uma vida muito longa, mas ela vai ser uma vida muito longa, mais sofrida, porque você vai ter muitas doenças, né? Ou então, se vai ser uma vida curtinha, por aí vai, né? Tudo isso é determinado também pelo karma. Então, a duração exata da nossa vida ela já é totalmente prescrita pelo nosso karma. Quando a gente já nasce com prazo de validade, né? Já está lá, expira tal dia, de tal mês, de tal ano, já está lá determinado, né? Agora, quando a gente entende isso, 2 equívocos podem surgir daí, né? Um é você pensar, bem, beleza, assim, se o momento da minha morte já é determinado pelo meu karma, então eu não preciso me preocupar com a minha saúde, eu posso assim ser irresponsável, porque na boa, tanto faz porque eu já tenho a hora de eu morrer, né? Então agora eu não preciso botar máscara para ir na rua, não preciso fazer nada, porque se eu tiver que ter Covid, se eu tiver que não ter, se eu tiver que morrer, se eu tiver que não morrer, beleza, isso já tá determinado pelo meu karma, né? Nada que eu fizer vai mudar. E outra coisa, né? Você pode achar que você também não é o responsável pela morte dos outros, porque quem é o responsável pela morte dos outros é o karma dele, né? Então também se eu sair na rua e pegar Covid, mas tudo bem, eu sou saudável, ficar sintomático e passar para outra pessoa, assim, é azar dela, o karma dela que determinou isso, né? Mas não é bem assim, essas são 2 interpretações errôneas. Por quê? Porque ainda que a gente nasça com um determinado karma de morrer numa data específica, num momento específico, né? Isso não exime a gente da nossa responsabilidade sobre a nossa saúde. Krishna vai falar na Bhagavad Gita que uma pessoa que ela tortura o próprio corpo, ela está esquecendo que aquele corpo não é dela, que aquele corpo é da super-alma, da manifestação divina de Krishna que existe dentro dela mesmo.
Então, o que acontece é que você tem que cuidar desse corpo porque ele não é seu, ele só está emprestado para você. A matéria que fez esse corpo, ela já existia antes de você usar ela. A matéria que constitui esse corpo vai continuar existindo, apesar de outra forma, depois que você deixar de usar ela. Esse corpo ele não é seu, esse corpo é de Krishna. Essa matéria pertence a Krishna, né? Então temos uma responsabilidade com esse corpo. E toda vez que a gente fere uma responsabilidade nossa, toda vez que a gente deixa de cumprir uma responsabilidade nossa, a gente recebe um karma a partir disso, né? A gente está gerando mais karma. Então, a gente pode, assim, apesar de já termos uma vida pré-estabelecida, uma duração de vida já pré-determinada, essa vida ela pode ser encurtada ou pode ser ampliada. Se a gente está juntando muito karma negativo, se a gente está fazendo mau uso dessa vida que a gente tem, se a gente está usando extremamente mal, né, a nossa vida, o nosso karma obviamente vai estar aumentando. E aí, para a nossa própria segurança, é melhor a gente morrer primeiro, morrer antes, né? Porque se você ficar vivo e você já provou que você não tem capacidade, você não tem responsabilidade para usar um corpo humano, né, que tem a capacidade de mudar o ambiente, que tem a capacidade de mudar a vida de outras pessoas, então é melhor você morrer logo para não ficar aí juntando um monte de karma e você só vai sofrer mais no futuro, né? Então o que acontece é que a duração da nossa vida ela é abreviada, ela é encurtada se a gente junta muito karma negativo. E o contrário disso também pode acontecer. Se você está usando muito bem a sua vida, né, não só para você aprender, não só para você viver o seu Dharma, mas para poder ensinar outras pessoas, né, iluminar outras pessoas com conhecimento espiritual, ajudar outras pessoas a seguirem o Dharma delas, aí pode ser que role uma prorrogação, pode ser que Krishna vai lá e aumente a duração da sua vida, né? Porque, pô, esse cara tá fazendo o bem pro mundo, ele, né, tá sendo útil para os meus propósitos, então Krishna pode ir lá e, assim, dar um acréscimo, né? Então, primeiro ponto, a gente tem que ser responsável com o nosso corpo. E mesmo que sendo responsável com o nosso corpo, isso não aumente a duração da nossa vida, ainda assim a gente cumpriu o nosso Dharma, né? Então a gente não tem que pensar, poxa, o meu Dharma, quer dizer, o meu karma vai fazer eu morrer agora ou daqui a 10 anos, então tanto faz eu cuidar do meu corpo, não importa. Por quê? Porque o Dharma também significa você fazer o que é certo só por aquilo ser certo, sem pensar nos frutos, sem pensar exatamente nas consequências, sem pensar se você vai ser beneficiado ou não. Então cuidar do próprio corpo, assim, dentro dos limites, né? Obviamente, sem fazer isso virar a meta da sua vida, mas assim, sendo responsável, é um Dharma que a gente tem. E o Krishna fala isso muito claro na Bhagavad Gita, né? Então, Krishna vai falar na Bhagavad Gita que a gente tem que comer na quantidade certa, dormir na quantidade certa, né, ter entretenimento na quantidade certa para não ficar estressado, não pode torturar o próprio corpo. Krishna fala coisas desse tipo, né? Então, obviamente a gente entende que, assim, isso é um Dharma muito bem estabelecido por Krishna, que a gente tem que cumprir. E outra coisa, se eu não penso na saúde de outra pessoa, né? Se ela, assim, a vida da outra pessoa, a duração de vida da outra pessoa já foi determinada, né? Porque, obviamente, a gente não pode interferir no karma da outra pessoa, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela tem o karma de morrer em uma determinada data, lá no futuro, e muitas pessoas tentam matar ela agora, assim, elas não vão conseguir, porque o karma dela é morrer lá na frente, né? Então isso não é possível. Mas se você pensa assim que você não precisa ser responsável com a vida dos outros só porque a duração de vida deles é determinado pelo karma deles, então o que acontece é que você está sendo irresponsável com eles, você está sendo egoísta. E por você ser egoísta, você está aumentando assim o seu próprio mau karma, né? Você está aumentando o seu mau karma. E o que acontece? Nós temos dependentes, nós temos pessoas assim que se espelham na gente, que admiram a gente. Então, outra coisa, quando você é irresponsável com a sua saúde ou com a saúde de outras pessoas, o que pode acontecer também é que alguém pode ser influenciado por você e se tornar irresponsável. E quando essa pessoa se torna irresponsável, aí ela também está acumulando karma. E você agora vai estar acumulando karma de você ter dado mau exemplo para ela e ela está atuando dessa forma, né? Então, realmente, a gente não pode mudar o karma dos outros. Mas quando a gente serve de mau exemplo para alguém e essa pessoa junta mau karma por causa daquilo que ela está assim, espelhando o nosso comportamento, a gente também ganha karma nisso. E o contrário também acontece, né? Quando a gente dá um bom exemplo para alguém e alguém age de forma certa, o nosso karma ele é purificado. Então isso também acontece, né?
Então, o fato de alguém não interferir diretamente no nosso karma, não interferir diretamente na duração da nossa vida, e o fato também da gente não interferir diretamente na duração de vida de outras pessoas, não muda o fato da gente perder a responsabilidade que nós temos com a saúde dos outros. Temos que prestar atendimento, prestar socorro às outras pessoas, né? Temos que ajudá-las e temos que ser conscientes do nosso próprio corpo, né? E ainda sobre esse assunto, né, da duração de vida e do karma, tem uma curiosidade que eu acho bem interessante, né, que é o coma, né, quando a pessoa fica anos e anos em coma. Então, qual é a visão dos Vedas sobre isso, né? Então, como a gente já falou, a gente já tem a duração da nossa vida estabelecida. Mas quando a gente, assim, acumula absurdamente muito mau karma, a nossa duração de vida é encurtada e, pelo contrário, se a gente está fazendo um bom caminho, se a gente está trilhando o caminho do Dharma, pode ser que a gente ganhe um acréscimo, né? Agora, digamos que a gente faça as duas coisas. Uma pessoa que, assim, fez, assim, grandes burradas, fez coisas terríveis, assim, enfiou o pé na jaca e fez coisas muito negativas, e ao mesmo tempo essa pessoa, ela também fez coisas maravilhosas, né? Porque tem pessoas que, assim, parece que tem essa dissonância, ao mesmo tempo que elas fazem coisas terrivelmente ruins, elas fazem coisas incrivelmente boas, né? Então, o que acontece com essa pessoa? O que acontece com essa pessoa é que os semideuses, eles têm que fazer um julgamento para poder decidir o que vai acontecer com ela. Se a vida dela vai ser encurtada, se a vida dela vai ser ampliada, ou se o mau karma e o dharma vão se neutralizar e ela vai viver a duração de vida que ela tinha que viver mesmo. O que vai acontecer? E aí, quando os semideuses estão fazendo essa reunião, assim, que é muito rápida para eles debaterem, para decidir o que vai acontecer com a sua vida, talvez a pessoa fique em coma, porque é justamente ali a hora, né, que o karma dela está sendo julgado. Assim, é um caso de emergência, né? Um caso extraordinário. Então o karma dessa pessoa está sendo julgado extraordinariamente. Só que, assim, o tempo no plano de vida dos semideuses, no plano de existência dos semideuses, passa muito mais devagar do que passa aqui. Então, para eles, assim, uma coisa que é extremamente rápida lá, que pode demorar anos, né? Pode demorar meses, pode demorar anos. Então, é isso que acontece, né? Uma curiosidade. Tem a história... nos Vedas tem essa história, né? No Bhagavatam tem a história de Ajamila. Ajamila, na juventude dele, ele foi alguém, assim, muito avançado espiritualmente. Ele tinha um mestre espiritual e ele era muito obediente a esse mestre, né? Ele tinha, assim, muita fidelidade aos votos, assim, dele sagrados. Ele fez votos de meditar e tudo mais, e ele observava tudo certinho. E ele se casa com uma mulher, assim, que é maravilhosa, muito bondosa, e ele é muito bom esposo para ela, né? E ele tem filhos, ele é um ótimo pai para esses filhos, até o dia que ele conhece uma prostituta, se apaixona por essa prostituta, e aí começa a fazer um monte de besteira, né? Então ele larga a esposa, larga os filhos, e essa prostituta, ela era muito vaidosa, ela queria muitas joias, e aí ele tem que ficar roubando para poder ter dinheiro de comprar as joias que ela queria, e aí ele para de fazer todas aquelas coisas que ele tinha aprendido com o mestre dele, ou seja, ele faz coisas horríveis, né? Desde abandonar a esposa e os filhos e roubar, né, adultério, tudo essas coisas terríveis, mas ao mesmo tempo ele fez coisas maravilhosas na juventude dele. E aí o que acontece é que ele morre, né? Chega a hora dele morrer, ele vai morrer. E o que acontece é que na hora da morte ele chama o nome do filho dele, Narayana. Ele tinha um filho que ele bota o nome de Narayana. Só que Narayana é o nome de Krishna, né? Então ele morre falando assim com muita intensidade o nome de Krishna, que era, na verdade, não pensando em Krishna, mas pensando no filho dele. Só que o nome de Krishna é muito poderoso, né? E o que acontece é que na hora que ele morre, os Yamadutas, que são os mensageiros da morte, vêm buscar ele, mas ao mesmo tempo os Vishnudutas, que são os mensageiros de Deus, também vêm buscar ele. Por quê? Porque é dito que quando uma pessoa se torna totalmente pura, né? Um devoto assim, totalmente conectado com Deus, quem vem buscar a alma dele são os Vishnudutas, são esses mensageiros do mundo espiritual, vêm levar a alma dessa pessoa para o mundo espiritual. E, por outro lado, se a pessoa normal, né, a pessoa levar uma vida normal, quem vem buscar a alma dela para ela reencarnar, para ela ser julgada e reencarnar, são esses Yamadutas, são os mensageiros da morte. Então os dois vêm buscar. Os Yamadutas queriam levar a alma dele para ser julgada de novo, e os Vishnudutas queriam levar a alma dele para ir direto para o mundo espiritual, porque ele morreu falando com muita intensidade, com muita emoção o nome de Krishna. Então eles falaram, não, o cara morreu falando o nome de Krishna, tem que ir para o mundo espiritual, né? Essa meditação, né?
Krishna fala no capítulo 8 da Bhagavad Gita que o seu último pensamento é extremamente decisivo, né? Que vai assim, ser o pensamento mais importante que você tem em toda a sua vida, né? Então eles falam, o último pensamento dele foi pensar em Krishna. E por outro lado, os Yamadutas falam, poxa, mas ele fez tanta besteira a vida inteira, ele tem que nascer de novo, ele tem muita coisa para ele aprender. E aí fica essa discussão entre esses grupos e aí aparece o próprio Yamaraja. Yamaraja, ele é o semideus que ele tem o papel de julgar a gente e determinar a nossa próxima vida. Né? É dito que ele recebe diretamente de Krishna o poder de entender todo o nosso karma e fazer um julgamento. Ninguém mais pode julgar as almas. Né? Ninguém pode falar se uma pessoa merece nascer como cachorro, merece nascer como rei, ou merece nem nascer mais e já voltar para o mundo espiritual. Só duas pessoas podem falar isso, né? Uma é o próprio Krishna, que é o próprio Deus, né? E o outro é esse Yamaraja, né? E Yamaraja, ele é uma alma muito avançada, apesar de não ser Deus, é uma alma muito avançada, que ele tem esse papel de julgar as almas, né? E ele recebe diretamente de Krishna a capacidade de interpretar o nosso karma. E por que ele pode julgar o nosso karma e decidir o nosso próximo nascimento? Porque ele entende totalmente o caminho do Dharma. Né? Isso é explicado nos Vedas. Né? Então o próprio Yamaraja aparece ali e fala, não, o negócio é o seguinte, se a gente está em dúvida aqui se ele vai... se ele tem que nascer de novo, se ele vai para o mundo espiritual, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um tempo aí de vida para esse tal desse Ajamila e vamos ver como ele vai aproveitar. E é isso que acontece. E a Ajamila, assim, ele tem uma experiência de quase morte. Na verdade, ele fica meio consciente de tudo aquilo que está acontecendo. E aí, quando ele volta diferente. Ele fala, caramba, o negócio é sério mesmo, eu tenho que valorizar esse resto de vida que eu tenho. E aí ele vai pro meio, assim, da floresta, meditar e cultivar virtudes, né? Então, essas experiências de quase morte, elas também aparecem nos Vedas. E elas mostram que são experiências que acontecem justamente para isso, para a gente valorizar mais essa prorrogação, esse tempo extra de vida que a gente ganha, né, para a gente levar isso a sério, né. Então o momento da morte, o momento assim que a gente está morrendo é muito importante. Esse último pensamento que a gente tem, na verdade os Vedas vão falar que ele é o pensamento mais importante. Por quê? Porque ele é a culminação de todos os pensamentos que a gente teve ao longo da nossa vida, né, sem ser das pessoas assim com esse sentimento, né, de hostilidade, assim, achando que as pessoas não valorizaram a gente, pensando nos nossos inimigos. A gente vai morrer dessa forma. Se a gente cultivou assim, amizade com as pessoas, altruísmo, a gente vai morrer tranquilo, né? Mesmo que a situação externa da nossa morte seja uma situação difícil, a gente vai morrer com uma mentalidade bacana, vai morrer em paz mesmo, né? Então os Vedas também falam isso, que a quantidade de sofrimento que a gente tem na hora da nossa morte não depende da morte, mas depende do tipo de vida que você teve. Então às vezes a gente vê alguém falar assim, poxa, o cara morreu dormindo, morreu tranquilo. Os Vedas falam que não. Se ele assim, levou uma vida que foi uma vida de hostilidade, se ele levou uma vida, né, de inveja, egoísmo, de cobiça, de avareza, a morte dele vai ser extremamente pesarosa, dolorosa, porque isso serve, na verdade, para a alma refletir sobre tudo aquilo que ela fez durante a vida, para esse sofrimento final ficar marcado no inconsciente dela, para na próxima vida ela vir com mais empatia pelas pessoas, para ela não desejar aquilo que ela passou para as outras pessoas, né? Então esse sofrimento final. E o contrário também acontece. Se uma pessoa levou uma vida muito digna, muito honrada, e a morte dela aparentemente foi uma morte muito dolorosa, assim, né, num acidente, os Vedas vão falar que não. Né? Apesar do corpo dela estar sofrendo, assim, ela não vai experimentar tanto sofrimento, porque a mente dela vai estar fixa nesse pensamento, nesse último pensamento que é gerado, que é a combinação de todos os outros pensamentos, né? Então, os Vedas vão falar que, assim, o tipo de sensação da morte não está ligado diretamente, assim, à fisiologia do corpo na hora da morte, não está ligado diretamente a causas externas, mas está ligado a toda a vida que você teve. E o último pensamento que você vai ficar, o último pensamento que você vai ter tem que ser um ótimo pensamento. Você tem que pensar em Deus, né? Tem que pensar no Dharma, tem que pensar na sua relação com Krishna. Agora, o ponto a gente vai ver que os Vedas explicam que a gente não pode controlar o nosso último pensamento. Por quê? Porque na hora que a gente está morrendo, né? Então, o que a gente pensou. Então, na hora da morte, a gente não vai conseguir escolher naquilo que a gente vai pensar. A gente não pode.
né? Então a meditação, ela tem 3 estágios. Dharana, concentração. Concentração significa quando a sua mente não quer pensar em Deus, né? Mas você força sua mente a fazer isso. É algo extremamente mecânico. Você vai lá e bota sua mente em Deus. Você vai lá e bota sua mente no Dharma. Você vai lá e faz um esforço voluntário, consciente, para sua mente pensar em algo espiritual, apesar dela estar atraída só por coisas materiais, isso para ela não ser algo natural, não ser algo espontâneo, né? Mas a gente vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, e à medida que a gente vai fazendo isso, o que acontece é que a realidade espiritual ela é tão prazerosa que a nossa mente vai começando a gostar de pensar em Krishna, vai começar a gostar de pensar no Dharma, vai começar a substituir os pensamentos materiais por pensamentos espirituais, vai começar a ressignificar todas as funções dela, né? Então, legal. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente passa para o próximo estágio, que é dhyana. Dhyana é a meditação. Dhyana é quando naturalmente a sua mente se lembra de Krishna. É quando você vê algo e que você vai lembrando de Krishna no cotidiano. Isso é para você algo normal. Toda hora lembrar de Krishna. Por quê? Porque você já está se... E ao mesmo tempo que você se lembra de Krishna, você também se esquece dele naturalmente. Por quê? Porque a sua mente está atraída tanto por ele naturalmente, mas ao mesmo tempo a gente se esquece. Então, quando a gente continua meditando, a gente chega no último estágio, que é Anusmriti. Né? Anusmriti, Anu significa aquilo que segue, e Smriti é a nossa lembrança. Ou seja, a nossa lembrança ela vai seguir o nosso apego. Nosso nível de apego por Krishna vai estar tão grande que a gente não vai conseguir mais esquecer dele. Mesmo que a gente pense em coisas materiais, mesmo que a gente contemple a beleza assim, de coisas materiais, a gente vai ver Krishna por trás da matéria. Mesmo que a gente tenha preocupações, obrigações nesse mundo, a gente vai ver Krishna por trás dessas obrigações, né? Então, quando você tiver que pagar um boleto, você entende que você está pagando aquele boleto porque aquilo tem um propósito, né? Você não vai... Se você está vivendo uma vida espiritual, você não vai, assim... ser uma pessoa que desperdiça dinheiro só com futilidade. Não, se você está pagando um boleto, você tem que juntar dinheiro para pagar um boleto, porque aquilo tem um propósito relacionado com o Dharma. Então, Krishna está no boleto também, Krishna está nas coisas práticas da vida. Então, Anusmriti significa que você pensa em Krishna o tempo todo. Então, na hora da morte, independente daquilo que você esteja pensando, aquilo vai ter uma relação com Krishna. E esse é o estágio, né, que Prabhupada chama de sempre se lembrar e nunca se esquecer de Krishna, né? A gente vai ver que Rupa Goswami, que é um grande mestre assim, da tradição de Bhakti, ele fala que só existem 2 regras realmente fundamentais, né, em Bhakti, na devoção por Deus. Sempre se lembrar de Deus e nunca se esquecer dele. Tudo aquilo que ajuda a gente a lembrar de Deus e a não esquecer dele, ele vai falar, isso é espiritual. Né? Então o critério para saber se algo é espiritual é se isso fortalece nossa meditação em Deus. E aí essa é a única garantia que a gente pode ter de ter uma boa morte, é ter uma boa vida, uma vida em meditação, uma vida onde a gente se esforça para ver Krishna em tudo, né? Então é isso. O Dharma da morte, o Dharma de morrer bem, é, em última análise, o Dharma de viver bem, de cultivar a nossa amizade, o nosso amor, né, o nosso carinho por Krishna nessa vida, tentar conectar Krishna com tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano. Isso com certeza vai proteger a gente e garantir uma ótima próxima vida pra gente nesse mundo. Ou, melhor ainda, ir direto para o mundo espiritual. Então é isso, pessoal. Então vamos ver agora se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário sobre esses itens, né? Uma coisa interessante também, né? Que a gente falou agora aqui, né? Sobre esse momento da morte, um momento que a gente não consegue meditar. Eu lembrei uma outra coisa muito legal, que a gente vai ver que os Vedas falam que tem 2 momentos que é impossível a gente meditar, né? O momento da morte e o momento da atividade sexual, que também é um momento muito importante. Por quê? Porque ali pode ser que a gente tenha uma descendência, né? Que a gente assim atrai uma alma para ser o nosso filho. E é dito que o filho, né, ele é a combinação dos pensamentos que o pai está tendo, né, com os pensamentos que a mãe está tendo naquele momento e o tipo de relação que um tem com o outro, né? Então, assim, se o pai e a mãe estão pensando em coisas positivas, assim, bacanas, estão lembrando de Krishna, aí é muito grande, né, a chance de atrair uma grande alma para vir ajudar a gente nesse mundo, né? Então, isso é muito interessante, que os Vedas mostram como tudo tem que ser feito, né, com esse humor, com esse espírito de meditação, né? Tudo no nosso cotidiano, né? Então, é isso. Isso é um detalhezinho extra aí que é interessante.
Tá isso, pessoal. Tem alguma pergunta? A Naravara Dasi, E aí, Nara? perguntou: você falou em inconsciente, que cada psicanalista define de uma maneira. Não poderia ser onde ficam as marcas de nossas vidas anteriores? Sim, é isso mesmo, Nara. Segundo a visão dos Vedas, é exatamente isso. O inconsciente é justamente onde ficam acumuladas as experiências de outras vidas, né? Então a gente vai ver, por exemplo, o quarto canto do Bhagavatam explicar que quando a gente dorme, a gente tem nos nossos sonhos um acesso a esses sânskaras, essas impressões mentais, né, que estão gravadas, né, estão acumuladas lá no inconsciente, aquelas coisas, né, e a gente só está revivendo elas ali agora. É isso mesmo, segundo os Vedas é exatamente isso que você falou. Humberto Mahatma fez um comentário, fazendo um trocadilho: só se leva a vida que se leva. É isso aí, Mahatma. Só se leva da vida a vida que a gente leva. É exatamente isso, né? Meu pai lembrou aqui que foi o Barão de Tararé que fez que falou isso aí a primeira vez. Então, Essa é uma pergunta. Você quer falar sobre isso agora, mas tem outra pergunta aqui também do Luiz, que está falando sobre o Luiz Montoya. Por que não conseguimos lembrar das nossas existências anteriores? boa pergunta, Luiz. Muito boa pergunta. No... Então, a gente vai ver na Bhagavad Gita, Krishna falar, no capítulo 15, né, que ele está protegendo a gente, que ele está dentro do nosso coração nessa vida, guiando a gente, e ele vai fazer isso de 3 formas, né, dando a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Então, assim, o esquecimento também vem de Krishna, o esquecimento das nossas vidas passadas vem de Krishna. Por quê? Porque ia ser algo extremamente difícil a gente conviver com experiências passadas que a gente já teve, né? Imagina você lembrar que na vida passada você foi um oficial nazista, executou um monte de gente no campo de concentração. Essa é uma coisa muito traumática, né? Ou então lembrar que na outra vida você foi devorado por um crocodilo. Imagina, para que a gente vai lembrar dessas coisas, né? Então a gente não fica com as lembranças, mas a gente fica justamente com as experiências, né? Assim, o que tinha de importante nas nossas vidas a gente preserva. Porque o objetivo da vida é a gente dessa experiência e atrapalhar. Até mesmo quando a gente está aprendendo coisas novas, né, na vida, agora, por exemplo, se a gente vai aprender algo novo, existe um processo no nosso cérebro, 2 processos, né, chamado neurogênese e apoptose. Neurogênese significa que novas ramificações neurais vão ser criadas para a gente poder aprender aquilo que a gente está aprendendo. E apoptose significa que todos os neurônios assim inúteis que estão atrapalhando aquele aprendizado, eles vão ser removidos, né? Então, mesmo nessa vida, a gente já tem essa experiência de que para aprender coisas novas, a gente esquece coisas que a gente já sabe, mas que são inúteis, né? Para ter mais espaço para aprendizado. Então é isso, esse monte de lembrança ia ser um problema, né? Imagina como seria a gente viver nesse corpo, mas ao mesmo tempo a gente ter lembrança de como era viver num corpo de pássaro, num corpo de formiga, imagina, num corpo de paralítico. Esse é um negócio muito... E num corpo super fortão, imagina se nessa vida você lembrar como era estar num corpo super atlético. Pra mim isso ia ser frustrante, né? Saber que agora eu tenho um corpo todo desabilidoso, em outra vida eu tive um corpo... Então é isso, porque essas informações elas iam acabar se tornando ruído, né? Então Krishna dá o esquecimento dessas coisas, mas ao mesmo tempo ele nos dá a lembrança das principais experiências que nós tivemos em outras vidas, através dos nossos desejos, através da nossa psicologia, através do nosso caráter, através das pessoas que vão formar o nosso entorno, principalmente na infância. Então Krishna nos lembra de outras formas, Krishna guia a nossa vida para com que as partes realmente relevantes do que a gente viveu venham à tona, que a gente preserve o aprendizado, né, que a gente já teve. Patrícia. Patrícia. Oi, Patrícia, tudo bem?
Registros subliminares geram pensamentos segundo Patanjali. São os sânskaras que você falou? Exatamente, é exatamente isso, né? E Patanjali, ele vai falar de vários processos, né, de como lidar com esses sânskaras, né? Ele vai falar, acho que é no capítulo 3, né, do Yoga Sutra, ele vai falar como lidar com tudo isso, né? No capítulo 3 ele fala sobre Kaivalya, né? Kaivalya Pada, né? Que são... Desculpa, Kaivalya é o 4. Ele vai falar sobre Vibhuti Pada, né? Os poderes. O capítulo 3 do Yoga Sutra é Vibhuti Pada. Ele vai falar sobre as habilidades do yoga. Então ele vai falar sobre como lidar com esse inconsciente de uma forma muito técnica, né? Com esses registros, com essas impressões de uma forma muito técnica. Agora a gente também vai ver o Srimad Bhagavatam, no 4º canto, falando que uma forma muito prática também da gente lidar com esses sânskaras é justamente ocupar as nossas emoções em consciência de Krishna, ocupar as nossas emoções no caminho do Dharma, né? Então fala que qualquer coisa favorável que a gente tenha, qualquer sânskara favorável que a gente tenha, eles vão vir à tona, né? E eles vão se manifestar para nos ajudar no caminho do Dharma. E qualquer sânskara desfavorável que a gente tem, das duas uma. Ou o próprio fato de você estar engajado no caminho do Dharma vai fazer com que aquele sânskara seja dissolvido, ou então alguma situação externa, desafiante, vai aparecer e quando você conseguir, através do conhecimento espiritual, passar por aquele desafio externo, aquele sânskara ele vai ser resolvido dentro de você, né? Então, no quarto canto do Bhagavatam, na história de Prithu Maharaj, vai falar isso, que a melhor forma da gente tratar os nossos sânskaras é seguir o caminho do Dharma e buscar uma conexão com Deus, né? Então, pode ir para Dabindo? Agora vamos para Dabindo, que é sobre o vídeo de ontem. A Bindo falou assim: sobre o vídeo de ontem, nas respostas sobre o guru que caiu, você mencionou algo sobre resquícios de impersonalismo no falso guru. O impersonalismo está relacionado às nossas ações egoístas? Podemos entender que quando não amamos, estamos sendo impersonalistas? O personalismo nos ajuda a lidar com as bagagens kármicas nossas e dos outros e desenvolver o amor universal? É exatamente isso, né? Porque o impersonalismo, né? Tem esse impersonalismo filosófico, no qual a gente, assim, meio que vai... Personalismo filosófico é você acreditar que, em última análise, né, Deus ele não é uma pessoa, Deus ele é uma energia, mas ele não é uma pessoa. Você não considera filosoficamente o aspecto, né, pessoal de Deus, a personalidade de Deus, como o aspecto mais importante de Deus, né, ou como o aspecto último de Deus, né. Então isso é um impersonalismo filosófico, né? Mas também tem um impersonalismo prático. Você pode até se relacionar com Deus, mas você não está levando em consideração o que Deus gostaria que você fizesse na sua vida, né? Você não está levando em consideração o apreço que Deus tem pelas outras pessoas. Então você não está se relacionando com Deus como se ele fosse uma pessoa de verdade. Você está se relacionando com ele como se ele fosse uma espécie de muleta psicológica para você, né? Quando você está triste, você lembra de Krishna, você olha o quadro dele, ora para ele, pede ajuda para ele, né? Assim, ou então você quer um final de semana diferente, aí você vai no templo, vê Krishna e come lá uma prachada gostosa e dança. Nossa, que legal, foi um final de semana bacana. Mas tudo bem, isso aí tudo bem, mas não é uma relação de verdade com Krishna, né? Você tá usando o Krishna para sentir prazer ou parar de sentir dor. Que tá bom, assim, isso vai te purificar de alguma forma porque Krishna é absoluto, mas não é uma relação personalista de verdade com Krishna, porque uma relação personalista com Krishna é você considerar que Krishna é uma pessoa que ocupa uma parte importante da sua vida, na verdade a parte mais importante da sua vida. Então não tem como você fazer qualquer coisa na sua vida desconsiderando as opções, assim, desculpa, as opções não, desconsiderando as opiniões que Krishna tem sobre o que é certo, sobre o que é errado, e ter uma relação de verdade com ele, né? E quando a gente se relaciona com Krishna, a gente vê que Krishna, ele é, como o nome dele mesmo já diz, todo atrativo. Ele é a coisa mais importante da existência, ele é a coisa mais superlativa da existência, né? Então, quando a gente está no caminho do Dharma, mas a gente se atrai por alguma coisa mais do que pelo próprio Krishna, se a gente se atrai mais pelo conhecimento, se a gente se atrai mais pela caridade, se a gente se atrai mais em sanar os nossos problemas mentais, em parar de sofrer, em sanar a nossa carência, se a gente se atrai mais pelas qualidades que a gente pode desenvolver, as virtudes que a gente pode desenvolver, se a gente se atrai mais por essas coisas do que pelo próprio Krishna, ainda que a gente esteja fazendo algo certo, ainda que a gente esteja fazendo algo espiritual, a gente ainda está sendo impersonalista. Existe uma lacuna grande na nossa prática, né? Então, a gente tem sempre que lembrar que Krishna...
é a raiz de tudo, né? Então, é de Krishna que vem o conhecimento, é de Krishna que vem as qualidades, é de Krishna que vem a sensação de plenitude, né? Então, isso é um resquício de impersonalismo também, né? Você desconsiderar, assim, qual é a opinião de Krishna do que é certo e do que é errado. É isso que Arjuna estava sendo no começo da Bhagavad Gita. Ele estava sendo meio impersonalista. Por quê? Porque ele queria ser bondoso, não lutando. E ele esqueceu que Krishna ali queria luta, queria guerra. Ele queria que aquele pessoal ali perdesse na batalha. Ele queria ver a batalha. Então, isso é um tipo de impersonalismo, né? Você querer, às vezes, ser mais bonzinho do que Krishna, né? Krishna fala no final do capítulo 5 da Bhagavad Gita que Suridam Sarvabhutanam, que só ele é o bem-querente de todas as entidades vivas, né? Então só ele entende o que é melhor para todo mundo. Então quando a gente também tem a nossa própria ideologia do que é certo e do que é errado, quando a gente acha que a gente vai ter uma ideologia que vai ser mais completa que Krishna, que vai ajudar mais o mundo que Krishna, que vai permitir que a gente seja mais correto do que Krishna nos instrui sobre como devemos ser virtuosos, isso é um tipo de impersonalismo também, né? Então, existem todos esses tipos sutis de impersonalismo que, mesmo sendo personalistas, a gente acaba, às vezes, caindo nesses erros, né? Então, a gente também tem que assim, se auto-vigiar, porque esses impersonalismos são muito sutis, né? Acho que dá pra fazer uma live falando só sobre impersonalismo, né? Ah, é, Damodara aqui sugeriu uma live só sobre impersonalismo, então tá aí, tá anotada. Então, aí a Verônica aproveitou e também fez uma pergunta sobre o tema de ontem. E aí, Verônica, tudo bem? Qual a visão para os iniciados quanto à sua iniciação? Nome, por guru que está envolvido a abusos e afins, né? Não julgo, estendo acolhimento a ele porque muito do que aprendi veio dele e ele me ensinou afeto a todas as criaturas. Mas, de alguma forma, estamos dentro do karma do guru ou Krishna sabe do nosso coração e importa o nosso caminho? Se buscarmos outro guru, estamos de alguma forma negando o caminho espiritual do qual o guru anterior nos apresentou? Trocamos nosso nome e iniciamos um caminho do zero? Então, aí que tá. Os Vedas vão falar que quando a gente tem um guru e a gente aprende com ele, né, como você falou, e depois ele se envolve em problemas, né, depois ele tem uma queda, os Vedas falam que a gente tem que ter duas coisas. A gente nunca pode perder a amizade por ele. A gente tem que continuar sendo amigo dele, apoiando ele, porque ele já nos ajudou, né? Ele também foi um instrumento de Krishna pra gente aprender algo. Então seria errado a gente virar as costas pra ele. Então a gente tem que continuar dando a nossa amizade, nosso carinho pra ele, apoiando ele, mesmo ele tendo feito algo errado, algo que desqualificou ele como guru. Então a gente nunca deve, né? E o que a gente aprendeu com ele, com certeza a gente tem que preservar, né? E a gente não tem que, assim, ter repulsa, rejeitar ele só porque ele depois teve um problema. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, realmente, se ele não está numa posição de seguro, se ele realmente teve um problema, a gente tem que escolher um outro guru, aceitar uma nova iniciação, um novo nome. Os Vedas falam que isso sim, né? Ao mesmo tempo que a gente mantém o respeito pelo outro guru, mantém a amizade, ajuda ele quando ele precisa, dá nosso apoio, né? Então, as duas coisas. Né? Por exemplo, imagina que você está num casamento com uma pessoa que assim está atrapalhando a sua vida, que definitivamente não vai dar certo e você fica preso àquele casamento e assim, né, imagina, isso não vai ser bom nem para você nem para a pessoa, mas se você tem um outro casamento, isso não significa que você tem que se tornar hostil à pessoa que você já foi casada, né? Então a mesma coisa a ideia do guru, né? Você continua tudo bem, você é respeitoso, né, as experiências que você teve, aquela pessoa, mas ao mesmo tempo você tem que ir para outra, né? Você tem que buscar um guru que esteja realmente em condição de representar a Krishna, porque Krishna é o guru original, Krishna é o Adi Guru, é dele que vem todo o conhecimento, né? Então o guru é o representante de Krishna, né? Agora, é aquilo que eu falei, se a pessoa que está atuando como guru, ela teve um problema, assim, acidental, foi algo pontual, assim, isso não é uma desqualificação para ela ser guru. Agora, se ela cometeu aquele erro muitas vezes, ou então, assim, se for um erro premeditado, será algo que ela poderia ter evitado, aí isso é uma desqualificação. Essa pessoa ela não deve ser aceita como guru, né? E se a gente se mantém, assim, nessa postura de discípulo com essa pessoa, só por causa de um laço de afeto, aí o problema é que a gente vai estar atrapalhando ela. Porque essa pessoa agora que ela está com problema, ela está num momento que ela precisa se tornar humilde para ela poder corrigir aquele erro. E se a gente continua como discípulo dela, ela vai continuar se vendo como guru, né? E talvez isso bloqueie ela para ela poder desenvolver assim, o arrependimento dela que ela está precisando naquele momento, né? Para ela realmente se sentir muito humilde, que é o que ela está precisando naquela hora, né? Então, é uma coisa sentimental. A gente pode estar só assim fortalecendo, alimentando
o ego dela e não deixando ela continuar no próprio processo de aprendizado dela. Então a gente pode sim estar envolvido karmicamente com o erro do guru, nesse motivo, né? Por causa disso, né? Mas é isso, não deixa de ter respeito e de amizade com aquela pessoa. Só não vê mais discípulo. Eu tenho uma pergunta. Eu só não lembro se você já falou no início sobre o primeiro tema, sobre a morte, mas você mesmo já me falou várias vezes sobre a gente encurtar a nossa vida. Então, se a gente pode encurtar a nossa vida, então como que a gente já tem predestinado a nossa morte? Damo que perguntou então como que a gente encurta, se a gente pode encurtar a nossa vida, como a gente já tem predestinado. Você pode ter predestinado, mas se você assim abusa do seu livre-arbítrio, se você usa muito mal, o que acontece é que você está acumulando muito karma negativo, né? Então a sua vida ela termina antes para o seu próprio bem, para você não ficar juntando aquele monte de karma. Você já provou que você é irresponsável, né? Então você pode terminar antes da hora, né? Assim, isso acontece, a gente tem experiência nessa vida assim de que coisas que estavam marcadas para terminar numa data, elas podem ser antecipado, pode ser estendido o prazo, né? A gente vê prazos sendo antecipados e sendo prorrogados, é a mesma coisa. Isso não é algo inflexível, né? Assim, quem determina a extensão da nossa vida é Yamaraj, que é o semideus da morte. E se ele vê que esse prazo ele precisa ser mudado, ele pode mudar. Ele tem liberdade, ele tem poder para isso, né?